Olá amigos do canal Agro na Prática. Hoje dia 27 de abril, mostrando para vocês o plantio da aveia e do azevém em dois tipos de sistema. Plantio direto em cima da soja e no plantio convencional. Vamos mostrar já para vocês. É isso aí pessoal, vamos lá, vamos pro vídeo! Pessoal, então agora mostrando para vocês aqui o plantio em cima da soja, né, da resteva da soja, plantio com semeadeira, né, pode ser feito também com grade, tranquilo. A gente tem a semeadeira, é mais prático, uma qualidade um pouco melhor, mas dá para fazer com a grade também, sem problema. Aqui nós temos a aveia branca taura, né, a aveia para pastagem, e o azevém São Gabriel. O azevém é mais comum aí, então a gente procura colocar uma aveia um pouquinho melhorada e um pouquinho melhor, e o azevém pode ser o azevém comum, tranquilamente. Então aqui a gente tem 12 dias de plantio, então a gente plantou, já choveu em cima, então ela já germinou. Então tá aqui pessoal, vou virar a câmera, mostrar para vocês então como é que tá, e depois vou contar então para vocês as vantagens e desvantagens de você estar colocando em cima do plantio direto ou em cima do plantio convencional. Pessoal, então tá aqui, a gente tem as plantinhas, então pequenininhas, nascendo aí, então a aveia taura. Então olha aqui, ainda tá praticamente tudo nascido, mas ainda pode ser que alguma coisa vai nascer. Então aqui a aveia, e aqui pessoal a gente vê o azevém, olha aí então. Então tá aí ó, olha aí ó. Então assim pessoal, o azevém a gente coloca 25 quilos por hectare e a aveia a gente coloca 80 quilos. Eu não tenho até curiosidade, agora eu vou pesquisar quantas mil sementes que tem por quilo de aveia e quantos que tem de azevém. Mas eu acredito que em 25 quilos de azevém tenha mais sementes do que em 80 quilos de aveia. Essa é uma coisa bem interessante aí. O que acontece pessoal? Por que a gente coloca os dois? Para poder gerar uma boa cobertura de solo. Então talvez aonde não venha bem a aveia, vai vir o azevém. Olha aqui gente, então agora começando a fechar a terra aqui. Então dentro de uns 15 dias ela explode mesmo. Então a gente sempre coloca um pouco de adubo aqui, então esse ano a gente colocou o adubo 2-20-20, a gente pegou uma promoçãozinha ali, tava bom o adubo. Colocamos 4 sacos por hectare do 2-20-20, então ele vai ter um pouquinho de nitrogênio, mas é bem pouquinho, né? E a gente vai estar colocando também, ele vem também junto com o potássio, certo? Então tá aqui pessoal, então mostrando de frente como que tá a germinação aí. Não foi feito nenhum herbicida, né? Então aqui depois eu já vou mostrar para vocês, contar para vocês o que a gente vai fazer. Pessoal, talvez aqui, em alguma situação, poderia ter sido feito uma aplicação de glifosato para limpar. A gente acaba não achando tão necessário, porque agora a gente já está no mês de maio. A previsão esse ano é para o inverno vir um inverno frio. Então a maioria desses matos vai morrer com a geada. E na sequência aqui a gente vai aplicar um produto folha larga para pegar então soja guaxa e para pegar buva, corda de viola, principalmente buva, né? Buva e os matos de folha larga de inverno, né? Serralha, nabiça. Então a gente vai estar fazendo essa limpeza. Mas não faz necessário fazer já. Então a gente espera mais daqui uns dias, espera nascer bem o mato e a gente faz então o controle com a LAI e também ver se for necessário a gente coloca algum outro produto para ajudar um pouquinho para fazer essa limpeza. Então que essa limpeza acaba ajudando, porque esse mato ele acaba sim dando uma certa competição então no pasto, certo? Manejo que a gente vai fazer daqui de uns 10 dias, 15 dias antes da gente fechar os piquetes. Então a gente vai vir aqui, aproveitar que entra com o trator, com o vicão, já coloca um pouquinho de ureia e já coloca um pouquinho de potássio e já faz então esse trabalho da adubação para otimizar o nosso trabalho. Se fosse uma área um pouco mais pequena e a gente tivesse um pouco mais de mão de obra, poderia ser também escalonado isso, né? Esperar mais um pouquinho, talvez o primeiro pastejo. Mas para a gente otimizar o nosso trabalho, então a gente faz com o trator, com o vicão, num dia seco, né? Tem a ureia, pega uma ureia protegida e o potássio joga um dia seco para não ficar também fazendo amassamento então nas plantas. Beleza? Vamos então ali, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui do outro lado do mato ali,
para a gente olhar então o plantio convencional. Então era onde foi feito, tinha silagem, foi feito então, passado um pé de pato e passado uma grade e depois com a semeadeira semeado o pasto. Vamos lá dar uma olhadinha. Então vamos cruzar a cerca aqui então e vamos verificar então como que tá lá então o nosso pasto. Vamos lá. Pessoal, então aqui no sistema convencional, então aqui tinha silagem, né? Vocês podem ver que tá só os tocos aqui das canas de milho, então só os toquinhos das canas de milho. Então no plantio convencional foi feito um pé de pato, passado um pé de pato, escarificador, foi feito uma grade para nivelar, para destorroar, porque é uma terrãozeira muito ruim, né, de plantar, então ia ficar muito ruim, e depois passado a semeadeira. Então, olha aqui, pessoal, como é que tá. Então deixa eu ter que virar a câmera e mostrar, mas acho que aqui já consegue enxergar as leirinhas, né? Mas eu vou virar a câmera e mostrar para vocês aqui. Tá bem nascidinho. E daí depois eu vou contar para vocês então como que tá, quais são as principais diferenças que a gente nota entre os dois plantios aí. Pessoal, então tá aqui. Então olha aí. Então bem bacaninho. Bem bacaninho o plantio, né? Com a semeadeira. A gente, depois que começou a utilizar essa prática aí, usando a semeadeira, a gente consegue uma eficiência muito maior da semente. Nós podemos então, a gente coloca aqui, relembrando, a semente de aveia taura, o azevém São Gabriel, então o azevém mais comunzão aí, mas é importante para ele ajudar no fechamento da terra, né? Então esse é sempre importante. Conselho que eu dou para todo mundo aí que vai semear pasto de inverno: coloca aveia, coloca azevém junto. A gente sabe, o preço do azevém esse ano foi caro, mas vale a pena, pessoal, vale a pena. Porque a gente tem duas culturas, duas plantas, duas espécies diferentes. Olha aí, ó. Olha que bacaninha aí, né? Então a gente tem duas espécies diferentes de plantas que vão fazer, vão ocupar espaços diferentes, épocas diferentes. Então a aveia mais rápida, o azevém mais lento, e vai fazer, então uma vai completar a outra. Então tá aqui, pessoal, olho mostrando de frente. Então aqui com 12 dias de plantio, a gente plantou, a terra estava um pouquinho úmida e aí já choveu em cima, então ela já germinou. Isso aqui com 30 dias no máximo, 25 dias a gente já tem que se programar para estar fazendo então o pastejo leve, para fazer a formação da pastagem, beleza? Pessoal, então assim, falando então sobre as diferenças entre os dois sistemas, qual que é o mais caro e qual que é o mais barato? Então, sem dúvida nenhuma, o sistema plantio direto, a gente só colheu a soja e entrou plantando. Então, mais barato, nós tivemos então aqui nesse sistema convencional duas operações de máquina a mais do que lá no sistema de plantio direto em cima da palhada da soja. Aqui, pessoal, não tinha outra situação, a gente foi obrigado, porque fez a silagem com molhado, então tinha que fazer. Mas questão de custo, aqui mais caro. Com relação à agilidade do plantio, aqui mais demorado também, desvantagem. Nós passamos o pé de pato, tivemos que esperar dar uma chuva, passar uma grade, para depois passar a grade e semear. Então aqui foi pelo menos, a gente perdeu pelo menos uns, acredito, me parece que foi uns 10 dias, 12 dias, entre o pé de pato e a chuva, ficou um período seco, não tinha como gradear, porque senão ela não destorroa e não tem como trabalhar. Então, mais uma desvantagem para essa situação aqui. Outra situação, pessoal, aqui a gente tem um problema que não tem palhada, nesse caso aqui ficou praticamente zero de palhada. Lá na outra área, né, ficou bastante palhada. Caso haja um ano mais seco, lá a planta vai poder resistir mais. Aqui seca mais rápido. Pessoal, com relação à germinação das plantas, se for um preparo de solo bem feito, como de fato foi feito aqui, pé de pato, uma grade para nivelar e depois o plantio, aqui tem maior eficiência. A germinação daqui é maior, é mais homogênea. Por quê? Porque a semeadeira não é igual uma plantadeira de verão, que ela
que ela tem um disco de corte, que tem um facão ou um disco de adubo, depois um disco de semente. Ela só tem um disco. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver aqui, olha, dou 10 aqui nesse plantio aqui, tá ótimo, tá muito bem plantadinho, a distribuição de semente está boa, aqui tá perfeito, né? Lá no plantio direto a gente tem esse problema. O que pode acontecer? Pode acontecer de alguns lugares que é um pouco mais socado, ficar um pouco por cima, ficar alguns dias sem chover e não nascer direito. Então por isso que lá a gente precisa colocar obrigatoriamente semente de azevém. E outra situação, caso naquela situação lá fica algumas manchas ralas, o que a gente faz? A gente depois deixa aí um pouquinho de semente de azevém no final e vem fazendo o acabamento. Outra coisa, pessoal, nós fazemos o acabamento todo ao redor da lavoura com azevém. A gente faz uma roçada, desseca todas as bordas da lavoura, tá tudo dessecado, roçado, e a gente pega e faz uma semeadura de azevém toda ao redor da lavoura, fazer um acabamento, porque a plantadeira tem alguns lugares que ela não consegue chegar tão perto da cerca. Se o pasto não ocupar o lugar, quem vai ocupar o lugar sabe quem que é? É o inso. Então não tem o que fazer. Nós temos que fazer esse acabamento. Então falando também, completando então sobre a questão das vantagens e desvantagens. Então a gente dá preferência sempre por estar fazendo o plantio direto. Porém, em algumas situações não dá, por questão de custo, né? O custo é mais alto aqui no plantio direto. A gente tem uma melhor germinação, mas a rapidez que a gente tem lá, preparou, colheu a soja, dá para entrar plantando. Então aí cada situação é uma, você tem que avaliar então qual que é o tipo de terreno que você tem. Se você precisar mexer com a terra, mexe, se não precisar, a gente não mexe. Mais uma vantagem que a gente tem aqui para o plantio convencional é a questão de plantas daninhas. Então quando a gente faz um preparo de solo com pé de pato e grade, a gente elimina todas as plantas daninhas. Vocês viram que aqui só tem a aveia e o azevém. Já lá na soja, a gente tinha o remanescente daquelas plantas que ficaram na soja, né? Então como a gente preferiu não fazer uma dessecação, fazer o plantio e depois fazer somente uma folha larga, porque os capins vão morrer com a geada. Então aí é bem tranquilo. Mas aqui a gente tem essa vantagem que a gente não tem mato competição. Mas do mesmo jeito vamos ter que fazer aqui sim um alai, né? Vamos fazer um alai para poder segurar as folhas largas de inverno. E aqui a gente tem uma plantinha, bem nesse lugar aqui, a gente tem uma plantinha, tipo um trevinho, que está incomodando no inverno. Então aqui eu vou ter que dar uma caprichada no alai para poder ficar para não ter nenhum problema de mato competição no decorrer da pastagem. Finalizando mais esse vídeo, gostaríamos de agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família, pelos amigos. Sempre vamos agradecer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até lá!